Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando a BD de volta, está feita a lição de número 9 da missão bíblica CPAD Classe dos Juvenis. Nós sempre dizemos, esta sala abrange a idade dos 15 aos 17 anos. E essa lição de número 9 será ministrada no dia 1º de dezembro de 2024. De antemão, já pedindo as desculpas dos nossos irmãos pelo atraso, porque nós estivemos aí cumprindo uma agenda no final de semana e acabou acarretando um pouco mais de trabalho. Mas espero ainda estar contento, dias suficientes para os irmãos professores, alunos, superintendentes poderem, aqueles que gostam do nosso conteúdo, continuar acompanhando. Tá bom? Como eu disse, lição de número 9, sala dos juvenis, ou classe dos juvenis, dos 15 aos 17 anos. O assunto de hoje da lição é consumismo e minimalismo. Quer dizer, nós vamos, no decorrer da lição, entender o que são estes termos, o que quer dizer estes termos. Já trazendo novamente a nossa memória, né, refrescando a nossa memória, o tema geral da revista, falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. E nós vamos ver que estes dois modos de vida, um deles está totalmente vinculado às ideologias que nós temos hoje e que não são de hoje. Então, nós sempre temos dito, essas ideologias, estas ideias, estas formas de pensar, de agir, de viver, elas não são de hoje, elas têm uma roupagem a cada tempo que passa. O inimigo das nossas almas dá uma roupagem diferente a elas para que elas pareçam novidades ou coisas novas, mas não são. Nós vamos ver também, dando exemplos, que não é de hoje, que nós vemos que o homem é levado, o ser humano é levado ao consumismo, tá bem? E nós vamos falar sobre isto. E a nossa fala também, assim como a lição, estará no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo de número 2, que diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quer dizer, nós vemos duas perguntas dentro deste versículo que já nos dão a ideia do que é consumismo. Primeiro, gastar dinheiro naquilo que não é básico, que não é necessário, quer dizer, que não é pão. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E nós vamos ver também que esta ideia de satisfação, ela está empregada dentro da ideia do consumismo. Teremos aí uma luta, né? Nós vamos ver aí um combate entre o que é supérfluo e o que é básico. Aí você pode me perguntar, mas o que é o básico? Quando nós vamos ao mercado, se nós não temos muito dinheiro, o que nós fazemos? Nós compramos o básico, quando vamos ajudar alguém, alguma pessoa, se temos uma condição melhor, não. Mas se não temos, o que a gente faz? Compramos uma cesta básica, quer dizer, aquilo que faz parte dependendo do tamanho da família, não dará por mês, mas é aquilo que faz parte: arroz, feijão, macarrão, massa, macarrão, quer dizer, aquilo que você precisa daquilo. O que é supérfluo é aquilo que sai do básico, né? Vamos colocar aí alguns luxos que, em determinado tempo da nossa vida, podemos nos dar ou não. Não é sempre que nós temos para gastar com supérfluos, quer dizer, aquilo que não faz parte do básico, do necessário, do importante para a nossa sobrevivência ou manutenção da nossa vida. Tá bem? Eu coloquei aqui que há um conselho de Deus, né, através do profeta Isaías, e através destas duas perguntas ele tenta nos aconselhar que aquilo que nós buscamos com o suor do nosso rosto, nós precisamos também aprender a gastar, ou a administrar e não gastar de qualquer maneira. Nós vamos ver também, né? E vamos ver também que, infelizmente, nos falta muito exemplo nos dias de hoje. Isso eu já estou falando agora dentro das nossas casas. Quer dizer, nós somos cristãos, a nossa casa
é onde nós nos reunimos, não somente a nossa casa, onde estamos com a nossa família, mas a casa de Deus. Nos falta exemplos, infelizmente, a questão do minimalismo, né, que não é nenhuma apologia à pobreza de maneira nenhuma, mas é algo que nos ensina a viver ou nos contentarmos, ou como diz Isaías, nos satisfazermos naquilo que o Senhor nos dá. Tá bem? E nesta área, infelizmente, nós temos uma falta muito grande de exemplos, né, de pessoas que têm, que conquistaram, não vamos falar de se é de modo ruim ou de modo bom, mas infelizmente eles acabam extrapolando na apresentação, no gasto, muita coisa que nós vamos ver. Tá bem? Então nós lemos aí o texto áureo, vamos chamar assim, e também nós temos os objetivos da lição, que são 3. O primeiro é conscientizar a respeito do consumo exagerado. Então você vai ver que o consumo em si, ele não é errado, não é pecado, não é uma transgressão, não é uma afronta, mas está no exagero. E tudo que nós fazemos de modo exagerado, além de ser pecado, ainda é prejudicial em muitas áreas da nossa vida, em várias esferas do nosso viver. Tá bom? O segundo objetivo, compreender a diferença entre o real e o virtual. Tá bem? Aqui nós já vamos falar também daquilo das propagandas, daquilo que o virtual nos traz, daquilo que nos é apresentado, daquilo que nos é mostrado, que nos é oferecido, e que nem sempre aquilo que nos é apresentado é a realidade, é o necessário, é aquilo que nós precisamos. O terceiro objetivo, apresentar o minimalismo como modo de vida. Nessa questão do minimalismo, se eu me esquecer, então já vou adiantando. Não se está fazendo uma apologia à pobreza, não está se fazendo uma apologia a viver uma vida. Está se pedindo para que você tenha sabedoria, e aprenda a viver. Bem, hoje podemos estar vivendo dias bons, como José, vivemos os tempos das vacas gordas, porém, o tempo das vacas magras, elas podem vir. E se nós não aprendermos a administrar, como José administrou, no tempo da necessidade, nós não teremos com que nos manter e nem manter também os nossos dependentes ou aqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Então vamos começar com a lição propriamente dita. O primeiro tópico diz o consumo exagerado. O consumo exagerado. Ele nos traz a ideia do que é consumo, o que é consumismo. Veja, primeiro a ideia do que é, vamos desvincular agora do exagero, vamos ficar só com a ideia do consumismo. O que é que o consumismo ele tenta ensinar, ele tenta gravar no coração, na mente do ser humano? Primeiro ele diz aqui, prática de comprar de modo exagerado bens que não são necessários. Veja, muitas vezes nós, pelo simples fato de determinada coisa, encher os nossos olhos, aquilo nos chamar a atenção e nós vimos em aulas e outras aulas também, de outras matérias que nós temos aqui no canal, que o homem ele é atraído quando eu digo homem, o ser humano ele é atraído pelo egoísmo, pelas suas concupiscências, e a concupiscência não é só a concupiscência da carne, temos também a concupiscência dos olhos, e nós podemos colocar dentro desta área a questão do consumismo, quer dizer, quando olhamos com um desejo exagerado, com uma vontade exagerada, e não pensamos nos prós e contras. Por quê? Porque quando nós gastamos demais, nós acabamos comprometendo a nossa receita do mês e acaba faltando para outra coisa. Quando não, nós comprometemos e vários meses serão comprometidos, seja em parcelas de cartões de crédito, seja em cheques especiais, seja na caderneta, como dizia antigamente, na caderneta. Nós precisamos tomar cuidado e vigiar, porque geralmente o que leva as pessoas à prática do consumo exagerado é a necessidade de se sentir aceito em determinado grupo social.
Um outro problema que, além de a nossa concupiscência dos olhos, isso não é privilégio de uma classe tão somente, né, da sociedade, mas todos os seres humanos, ele tem esta tendência de cobiçar além do que ele precisa. A concupiscência é um desejo exagerado. Nós temos a tendência de supervalorizar aquilo que nós precisamos. E às vezes nós nem precisamos, vemos isso até nas nossas orações. Acabamos pedindo a Deus aquilo que nós achamos que precisamos. E o Senhor acaba nos entregando aquilo que realmente nós necessitamos. Se o crente não estiver preparado para isso, ele vai achar que Deus ou não quer abençoá-lo ou quer provocá-lo a ira. E não, nem nenhum e nem outro. É tão somente o Senhor, sabendo das nossas necessidades, porque nós temos o agora, nós temos uma visão imediatista, e Deus não. Deus ele vai olhar a longo prazo, aquilo vai fazer parte da nossa vida e pode nos trazer benesses ou não, dependendo da causa. É por isso que nós pedimos o pão costumeiro, como vimos em algumas lições passadas. É por isso que nós pedimos o pão costumeiro, aquilo que nós estamos acostumados. Ou então falamos para Deus: Senhor, faça a tua vontade. O segundo ponto que nós vamos é a necessidade de sermos aceitos em determinados grupos. E o ser humano ele se preocupa com isso, porque ele não quer ficar de fora, principalmente essa faixa etária, os jovens, os mais novos. Talvez os mais velhos eles já estão um pouco mais calejados na vida, então eles conseguem administrar um pouco melhor. Não estou dizendo que fazem 100%, não. Conseguimos, de vez em quando a gente erra também, mas é próprio do jovem, do adolescente, como nós já estamos dessa idade, passamos por esta fase também, o desejo de nos sentirmos incluídos em determinadas, principalmente aquelas galeras que nos chamam a atenção. Eu passei por isso também. E infelizmente acabei entrando num modo de vida que desagradou a Deus e também os meus pais, meus irmãos. Acabei infelizmente comprometendo o meu relacionamento com toda a minha família e parentela, porque não gostavam de me ver naquela situação. O cuidado que nós precisamos ter é este, porque ao tentarmos nos incluir em determinados grupos, né, determinada galera, o que acontece? A gente acaba se envolvendo às vezes com coisa, agora logicamente nós estamos falando de consumir mais ou de gastar excessivamente, porém não fica somente nesta área. Nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos também em áreas mais nebulosas, mais escuras da vida. Então precisamos tomar cuidado, tá bem? Viver em meio aos cristãos já está de bom grado. Tá bom? Se você achar que determinado grupo cristão está exigindo muito de você e exigindo algo que não faz parte de um comportamento cristão, de uma vida cristã, de um relacionamento cristão, você simplesmente dá tchau e vai embora para não comprometer a sua vida. Por isso, é fundamental sabermos que mais importante do que ter é ser. Ser mais ético, mais santo, ser uma pessoa melhor. Então, há um ditado no mundo que diz que o homem vale o quanto pesa. Não é verdade, não é verdade. Porque, neste caso, nós precisamos ter. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor pede de nós que nós tenhamos em mente a ideia de sermos e não de termos. Veja, que ter envolve posse, possuir alguma coisa ou algumas coisas. Ser é diferente, este ser está agregado ao caráter, à moral. E veja, independente do que temos, aquilo que somos não muda. Paulo disse assim: eu sei muito bem estar com fome ou tendo abundância de alimento. Eu sei muito bem estar nu, ou quer dizer, estar aquecido ou passar frio. Ora, nós digamos a ideia de passar frio é a questão de estar com pouca roupa, ou aquela roupa que nós temos não é suficiente para nos aquecer nos tempos de frio. Paulo ele sabia viver desta maneira, e nós precisamos aprender também por quê? Nós precisamos aprender a ser mais, né, do que ter mais. O ser humano, às vezes, veja, é interessante que a pessoa pode ser mais educada, a pessoa pode ser mais cortês, a pessoa pode ser mais
ah, amiga, a pessoa pode ser mais irmã, a pessoa pode ser mais cristã, a partir do momento que nós temos essa ideia de separar o supérfluo do básico, só para separar daquilo que nós precisamos realmente, e nós não precisamos tanto de ter, nós precisamos muito mais ser, e principalmente sermos, cada dia que passa, sermos mais parecidos com Cristo. Nós precisamos aprender disso aqui. Tá bom? O que mais você tem na missão? Nós vemos hoje tantas pessoas tentando aparecer, né? Faz aquela dívida gigantesca para adquirir um veículo, mas tem que ser um veículo que se encaixe no estacionamento da igreja, os carros, porque fica chato colocar aquele carrinho, né, velho, antigo, no meio dos carrões que existe. Ora, meu irmão, o cristão ele não está no estacionamento, ele não está no pátio, ele não está no heliporto de algumas igrejas. O cristão ele está na presença de Deus lá nos bancos, na frente, louvando, adorando, bendizendo, independente do que ele tenha, ele tem que ser. Tá bem? Vamos ao ponto de número 2, a publicidade. 2, a publicidade e consumo, né? Publicidade e consumo. Nós vemos que vivemos, não tem como fugir, vivemos numa era muito moderna, onde a informática ou a informação através de meios eletrônicos, elas são muito rápidas, elas são muito e são muito mais agressivas do que elas eram. Antigamente nós ouvimos nos rádios, nós vimos na televisão, nós vimos nos jornais, mas não era uma coisa tão apelativa, tão forte. Hoje há uma questão, as pessoas até ensinam, praticam, têm aula de como transmitir bem uma ideia através das redes sociais. E geralmente está enfeitada como se fosse um pavão cheio de plumas, cheio de cores, e não é nada daquilo. Veja, como diz aqui na lição, no ponto de número 1, ao subtópico 1, 2, as redes sociais crescem também. O que acontece? Quanto mais o consumo das redes sociais nós temos, aumenta também o consumismo. Por quê? Porque as propagandas estão em todas as partes, né? Até o canal que nós fazemos uso, se você não tiver uma assinatura especial, você é tomado de quando em vez e muito, muito perto uma da outra, muitas propagandas, muitas informações que se você não quiser ter, você tem que pagar para não ter. Então basta dar uma olhada rápida ao nosso redor para percebermos que a publicidade está em toda parte, nas ruas, nas redes sociais, revistas e até nas igrejas. Este é o ponto, que nós temos todo este apelo visual nas lojas ou nas redes sociais. Isto é normal, tá bom? Sempre foi assim. Sempre foi desta maneira. Porém, ele coloca algo, o escritor, ele coloca um local que tem que ser chamado a atenção nas igrejas. Veja, por quê? Porque dependendo do grupo que você pertence, como eu já disse, né, alguns lugares aí, fulano tem estacionamento privativo, tem estacionamento, tem isso, tudo é feito para que separe aquele irmão, aquela irmã, aquele obreiro, né, algumas igrejas já estão até com os seus heliportos, né, para que, infelizmente, alguns obreiros façam uso desse tipo de... Isso não passa não, porque eu preciso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ora, isso ao invés de agregar, na maioria das vezes, infelizmente, acontece o quê? Criando uma divisão. Por quê? Aqueles que então têm menos, o que é que eles vão pensar? Como é que eu vou chegar perto de fulano de tal? Fulano de tal vem para a igreja praticamente uma nave, o outro desce de helicóptero, o outro... E isso, infelizmente, né, e até coisas simples também, mesas separadas, quando haviam aquelas confraternizações, já se perdeu também esta característica em muitos lugares, né, aquelas confraternizações, geralmente havia uma mesa separada para uma determinada classe.
E o que acontece com isso? Ao invés de existir uma união, infelizmente há uma ruptura, e essa ruptura, esta fenda, ela vai se alargando cada vez mais a partir do momento que uma determinada área ou um determinado grupo dentro da igreja, ele faz o quê? Ele acaba, infelizmente, demonstrando um poder de consumo muito, mas muito maior do que os demais. E nós precisamos alertar as nossas classes, os nossos, que apesar de isto estar acontecendo, não é motivo, ou não pode ser motivo, de alguns se entristecerem ou ficarem enervados e acabarem deixando aquele que não tem nada a ver com Cristo, que nos deu um exemplo de saber viver com o mínimo, né? Sendo Deus, ele esteve conosco. Mas não vamos adiantar, e não vamos passar o carro na frente dos bois. Então nós vemos aqui que a mídia, infelizmente, quer vender. Ela só quer vender. A mídia ela não quer saber se você tem ou não tem, de onde você vai tirar dinheiro, se você vai... É como se fosse, infelizmente, uma droga. Né, uma droga ali que vicia, que toma conta do coração do ser humano. E ela não quer saber se você vai deixar os seus filhos ou se você vai desamparar os seus pais, no caso da classe aqui, mas eu acredito que nós estamos falando mais a professores, obreiros e a superintendentes, então nós temos que levar também esta ideia para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, aos nossos os juvenis, para quê? Para que eles não sejam envolvidos desde a mais tenra idade dentro deste redemoinho chamado consumismo. E depois que entra, você sabe que quando, como diz o ditado, né, quando se está no olho do furacão, acabou as esperanças, não tem como sair de lá de dentro, a não ser que ele te lance em algum lugar, te joga, e geralmente joga só o bagaço. Assim também são as propagandas, porque não estão pensando no que realmente é bom para você ou nós. A partir do momento que nós olhamos para algo que estão nos vendendo, ele está pensando primariamente nele. Agora, como você vai conseguir dinheiro, se isto vai sair de modo lícito, alguns infelizmente entram no ilícito para conseguir comprar algumas coisas, porque sabe que não vai ter condições, principalmente o jovem, o juvenil, o adolescente, sabe que o pai e a mãe não têm condição de dar aquilo que ele quer para poder fazer parte de uma patotinha, de um grupo, e acaba, infelizmente, se envolvendo com coisas ruins. O consumismo ele é horrível. E a propaganda ela é cruel. Os meios de comunicação eles são cruéis, eles não têm dó, eles não estão nem aí se você vai se prejudicar com que o negócio deles é vender, é vender. Então, nós precisamos resistir, porque o subtópico 1 e 3 diz resistir é possível. Veja, assim como tudo que nos é lançado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, também o consumismo jogando é possível resistir. Mas quando nós falamos de resistência, veja, o próprio nome já nos induz a pensar que não é algo fácil, que não é algo fácil. Resistir não é fácil, então nós precisamos munir-nos das armas, dos sentimentos, dos pensamentos que nos darão a força para resistir a esta atração tão forte e nociva, muitas vezes nociva, tá bom? Nem toda propaganda também nós podemos dizer que ela é ruim, mas uma boa maioria dela, né, ela é ruim sim. Nós precisamos tomar cuidado porque devemos resistir ao consumismo para que não sejamos enredados pela cobiça perversa. Veja, a ideia do consumismo também é de que uma cobiça, como eu disse no início, quando nós estávamos falando sobre o desejo dos olhos, né, a concupiscência dos olhos, veja que ele coloca um adjetivo, é uma cobiça perversa. Por que perversa? Porque ela não tem dó, ela não olha a idade, ela não olha a cor, ela não olha a carteira financeira, ela não quer saber o número de filhos ou o número de irmãos que você tem ou não, ela não quer saber, ela simplesmente ela vai perverter, no caso aqui, ela vai corromper a sua maneira também de pensar e ver as coisas. Por quê? Essa cobiça perversa, ela quer mais.
Por quê? Porque a ganância sempre vai querer mais, sabe? Me dá, me dá, me dá, me dá. É as filhas da sanguessuga. A primeira diz me dá, e uma dá, uma chama dá, e a outra diz me dá. Veja, então são três. A mãe já está também se alimentando disso, e ainda tem mais duas filhas que diz dá e me dá os nomes delas. Quer dizer, essa ganância, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o ser humano deseje cada vez mais, independente da forma. O problema não é esse desejo exagerado. Por que nós temos que resistir? Porque nós podemos ser levados a meios ilícitos para obter, e até cruéis, porque nós vemos tantos jovens, tantos adolescentes sendo cruéis com seus pais. Sabe? Por mais que os pais expliquem aos seus filhos que eles amam, e eu não estou falando somente lá de fora, não. Tá? O adolescente, o jovem cristão, se ele não tomar cuidado, ele pode ser cruel também com os seus pais. A partir do momento em que ele pode usar palavras que vão ferir aqueles que fazem de tudo para sustentar. Ora, e nós sabemos que quando nossos pais pensam em nós, eles vão pensar no básico. Não é que eles não nos dão o que nós queremos porque eles não nos amam. Eles não nos dão porque eles não podem. Eu estava pensando esses dias, às vezes as pessoas perguntam, eu estava brincando com o meu neto, e as pessoas perguntam, por que no tempo dos seus filhos você não fazia isso? Porque nós tínhamos outras prioridades. Então era nossa prioridade o quê? Sustentar, vestir, alimentar. Veja que sustentar aqui está separado de alimentar, porque o sustento não é só alimento. Aqui vem o provedor. Então nós tínhamos outras prioridades, que às vezes talvez tenha educação, tá? O bom costume. Então muitas vezes hoje eu passo o dia brincando e corro, não, agora ele começou a querer andar. Então eu passo o dia, e às vezes uma delas diz assim, com a gente não era assim. Não era assim. Claro, mas por que não era assim? Porque as minhas prioridades e da mãe delas, a minha esposa, eram outras. Agora não, né? Eles têm que se virar com isso. Nós só apoiamos, não atrapalhamos, apoiamos e fazemos aquilo que nós gostaríamos de ter feito também, mas infelizmente era uma outra história, era um outro tipo de visão. Tá bem? Então, nossos pais muitas vezes não fazem, não é porque eles não nos amam, é porque eles têm outras prioridades. E às vezes o soldo, quer dizer, o salário, o que entra dentro de casa, não dá para tanta coisa. Tá bem? Não dá para. Então não faça tantos filhos. Esse é o problema dele, você cuida da sua vida. Não temos nada a ver com isso. Então, quando for a tua vez, você vai agir do jeito que você quiser. Mas eu duvido que este pensamento vai perdurar, porque depois que nós nos tornamos adultos e maduros, esse tipo de pensamento, de preocupação, de ganância, de querer ter para poder ser aceito, se nos esquecemos, deixamos de lado e as nossas prioridades passam a ser outras, tá bom? Então nós temos um Deus que tem prazer em suprir as nossas necessidades. Veja, dentro do quê? Porque dentro do que nós precisamos resistir. Porém, quando nós falamos que Deus tem prazer de nos dar aquilo que nós, dentro das nossas necessidades, como eu disse já no início, dando uma palhinha, nós precisamos entender também que Deus vai nos dar aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Não aquilo que nós queremos. Mas, irmão Maurício, tem tanto versículo que diz que Deus vai fazer conforme a minha vontade, que Ele vai me dar aquilo que eu quero, Ele vai me dar aquilo que... dentro do padrão dele. Veja, havia um livro há algum tempo, não vou falar sobre isso. Veja, Deus vai fazer conforme, não na nossa vontade, não a nossa vontade. Vamos dizer, nós queremos um carro. E às vezes nós pedimos uma Ferrari. É lógico que Deus não vai nos dar um tipo de carro desse. Tá bom? Ele vai nos suprir conforme as nossas posses. Ele sabe o que nós precisamos e se nós podemos ou não manter um determinado bem. Então Deus vai trabalhar dentro daquilo. Tá bom? Porque se ele te der um carro desse, ele vai ter que te dar uma empresa, ele vai ter que te colocar como admin e você não sabe fazer isso. Nós não sabemos fazer isso. Então ele vai nos dar aquilo que nós conseguimos viver e não acabar. Porque no final, se ele nos dá o que nós queremos e der errado, o que nós vamos fazer? Vamos fazer igual Adão, a mulher que o Senhor me deu.
Vamos falar, o carro que o Senhor me deu, a casa que o Senhor me deu. Se Deus nos der tudo o que nós pedimos, irmão, no final nós vamos acabar passando os pés pelas mãos e fazendo o quê? Culpando Deus por causa dos nossos erros, porque nós simplesmente não conseguimos administrar determinadas coisas, tá bom? Alguns que têm é porque têm e conseguem administrar. E aos tais também o Senhor nos alerta para que não façam nenhuma tolice, não entrem nos exageros, tá bem? Porque não é o próprio só do pobre a questão de exagerar. Existem muitos ricos também que não sabem administrar e acabam aí perdendo tudo, principalmente aqueles que não suaram para conseguir os bens que agora estão em suas mãos. Então, não vão agir de qualquer maneira, e eu estou falando dos filhos. Entretanto, ele não tem compromisso com as nossas futilidades, com o nosso desejo de adquirir marcas famosas, de impressionar ou rivalizar com os demais por meio de bens materiais. Tá bom? Só corroborando com aquilo que eu já disse, veja, futilidade tem a ver também com o termo que nós estamos usando, que é o que nós estamos usando? Que é a questão da superfluidade, do supérfluo, daquilo que eu não preciso, daquilo que não faz parte do básico. Pode acontecer de quando em vez, de uma vez ou outra, tudo bem, mas aquilo todo mês vai acabar pesando no salário. E é que o escritor, sabiamente, ele chama de futilidades. O que é fútil? O que não é necessário, sabe? O que não passa de um luxo desnecessário, de algo que eu posso viver sem aquilo, eu posso viver sem isso. Bem? Então eu posso ter um carro, mas não precisa ser uma Ferrari, não precisa ser uma Lamborghini, não precisa ser aí uma Mercedes-Benz. De maneira alguma, eu posso ter aí um carro um pouco mais simples, poder mantê-lo, e eu não vou precisar, vamos dizer assim, como dizia a finada minha mãe, ela dizia assim, eu não vou precisar pelar um santo para vestir outro, quer dizer, eu não vou precisar tirar de uma coisa para colocar em outro lugar. Não vou deixar desprovido uma área da minha vida para ter que gastar tudo com aquilo que eu não posso, que eu não consigo, mas infelizmente eu fiz ali um compromisso e agora eu tenho que arcar. Mas mesmo, irmão, fazendo 80 furos na cinta, infelizmente, na cinta, não vai conseguir arcar e vai acabar perdendo tanto o bem que não pode e o dinheiro que já foi investido. Eles não têm dó, você pode chorar, eles vão levar embora e pronto. Propaganda, lembra da propaganda? O negócio deles é vender. Falamos do ponto de número 1, agora vamos para o tópico de número 2, o virtual e o real. Então, veja, o mundo virtual 2.1, a reflexão a respeito do consumo é fundamental para que não sejamos enganados pela nossa cultura. Então, há também algo que está escondido nas linhas, nas entrelinhas, que é enganar. E quando nós lembramos, quem foi o primeiro propagandista? Quem foi o primeiro que vendeu algo falso, que vendeu algo que infelizmente encheu os olhos de dois consumidores, que eles acabaram infelizmente cedendo àquela oferta? Ora, nós vemos aí que o diabo foi o primeiro marqueteiro, vamos dizer assim. Foi o primeiro que fez marketing de alguma coisa. E acabou colocando Deus como mentiroso. E, infelizmente, os nossos primeiros pais foram enganados, ludibriados pelo inimigo das nossas almas. Tá bom? Veja, e o problema é que ele ofereceu nada, ou tudo que ele ofereceu, nada era dele. Quando nós olhamos na tentação de Cristo também, ele, lá no deserto, o inimigo das nossas almas, ele vai oferecer 3 coisas que não são deles. Apesar dele estar dominando, mas não é dele. Foi criado, tudo foi criado pelo nosso Deus. Tá bem? Então ele apresentou aí reinos, ele apresentou lugares, ele apresentou forma de vida alternativa, e infelizmente muitos, desde o princípio, caíram no seu ponto duvidário, no seu engano, na sua mentira. Então nós colocamos aqui que ele foi o primeiro propagandista, e ele teve muito sucesso. Ele só não conseguiu convencer de comprar a sua propaganda Jesus Cristo de Nazaré, que por 3 vezes apresentou
ideias razoáveis, quer dizer, estão acima, mostrando que o consumismo ele não pode vencer o minimalismo na vida daqueles que servem a Deus, tá? E derrotou o inimigo das nossas almas, graças a Deus, e depois disso ele foi servido pelos anjos. Então nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos a respeito do consumo. Por que é fundamental? Para que não sejamos enganados pela nossa cultura. A ideia está na lição. Veja, como combater as ideologias do nosso tempo. E, no caso, dentro da nossa cultura. Que cultura é esta? A cultura brasileira. Tá bom? Nós somos brasileiros. Nós precisamos tomar cuidado. Tá? Vamos mais adiante. As redes sociais elas não mostram o real. Não mostram ninguém. Isso aqui é interessante. Faz-se propaganda de tudo, mas ninguém mostra o final. Ninguém mostra o depois. Tá? Existem muitas aqui, não só o consumismo. Quantos fazem apologia a drogas? Quantos fazem apologia ao sexo descuidado? Quantos fazem apologia a uma vida promíscua? Quantos fazem apologia? Só que eles não mostram para você e nem para mim as consequências. Talvez nós, por termos vivido um pouco mais, nós já conhecemos e vimos muitas vidas destruídas por causa das consequências. Mas o impressionante é ver se bebida, antigamente, hoje não, quase não, eu também não assisto televisão. Então, quase não se tem, né? Mas antigamente bebida alcoólica e cigarros era uma praga nas propagandas das televisões. Né? E não somente televisionada, mas radiofonizada também, na escrita, nos jornais, nas revistas, nós víamos muito isso. Né? Mas nunca mostraram que a pessoa lá, o cara bacana lá com o cavalo, né, empinando e tal, ela não diz que ele morreu de câncer. Ninguém disse. Por quê? Porque vai estragar a propaganda. Então nós precisamos tomar cuidado porque eles não vão mostrar o pai de família desesperado, a mãe de família desesperada, porque infelizmente acabou acreditando em algo falso. Por quê? O mundo virtual não é real. Aquilo ali que se apresenta não é. E quantas pessoas são infelizmente atraídas por isso? Né? As suas mentes, ainda em formação, não conseguem assimilar ou separar ou distinguir o que é bom e o que é ruim. E infelizmente e eles não vão mostrar as pessoas aí, né, chorando num canto e no outro, desesperados. Alguns, infelizmente, chegam a tomar decisões funestas, tanto para a sua vida quanto para a vida da sua família, ou dos seus pais, dos seus semelhantes. E tudo isso vem por quê? Porque, infelizmente, não soube filtrar aquilo que estava recebendo. Vai ser também a aula dos jovens, a questão da comunicação. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos é comunicado. Precisamos pensar, repensar, para não abraçarmos aí um porco espinho. Nós temos que tomar cuidado, porque não tem mais condições de pagar as dívidas. Não mostra um pai deprimido porque não consegue dar tudo que seus filhos querem. Então nós temos aqui os dois lados da moeda. Quando ele dá, ele não tem como pagar aquilo que ele comprou. E quando ele não consegue suprimir ou tenta, foi o que eu já disse, ele vai explicar para os seus filhos que ele não consegue. Infelizmente, nem todos, mas pelo menos um vai levar na ignorância, vai falar besteira, vai usar palavras que podem até ferir e magoar o coração dos pais. Veja, não é a intenção dos nossos pais não dar aquilo que nós queremos. A intenção dos nossos pais e o propósito é dar aquilo que nós precisamos, tanto quanto Deus. Porém, nossos pais têm um poder de compra muito menor do que o de Deus, vamos dizer assim. E existem condições e existem filhos que, infelizmente, passam dos limites e acabam agredindo verbalmente e magoando, infelizmente, o coração de seus pais. E, obviamente, todo bom pai, toda boa mãe sabe perdoar, mas mesmo o pai e a mãe perdoando, nós precisamos tomar cuidado,
para não magoarmos aqueles que nos amam, principalmente abaixo dos céus, abaixo de Deus, abaixo de Cristo, abaixo do Espírito Santo. Não existe nada e nem ninguém, exceto ressalvas, que nos amem mais do que os nossos pais. Mas, infelizmente, eles não têm um poder de compra infinito para nos dar tudo o que nós precisamos. Então, nós precisamos entender e aprender, tá bom? Vamos mais adiante, ponto 2. Então, veja, os pais deprimidos porque não conseguem dar tudo que seus filhos querem. E alguns, infelizmente, acabam aí usando atitudes, palavras que vão ferir os seus pais. 2. A verdade por trás da propaganda. Então, nós vemos aqui que as estratégias de Satanás para nos destruir mudam de tempos em tempos. Foi aquilo que eu disse. Veja que nada que o diabo joga em cima do ser humano, da raça humana, ela é nova. Ela vai sendo renovada, né? Passa uma tinta aqui, coloca um pano diferente ali, de quando em vez uma moda volta, uma ideologia volta, um pensamento filosófico, poético, sabe, destituído de homens com com um bom coração, com uma boa mente, e de vez em quando essas coisas reaparecem, né, com uma roupagem diferente, mas a mesma ideia destrutiva que o diabo tem para destruir, tá bom? Para aniquilar, para acabar com vidas, com famílias e até com sociedades, porque algumas estratégias deles são tão nocivas que ela acaba atingindo um leque maior da sociedade, muito grande dentro da sociedade, e isso é nocivo à sociedade também, não só o indivíduo, o ser humano individual, ou uma família, mas uma sociedade inteira destruída por causa das estratégias dele, tá bom? E algumas vezes ele tenta nas suas propagandas, seja qualquer que seja o produto que ele está vendendo, ridicularizar também a fé cristã, tenta ridicularizar Deus, tenta ridicularizar a fé cristã, tenta ridicularizar as sagradas escrituras, e nós precisamos tomar cuidado para não entrar nesse baile e, infelizmente, acabar nos entristecendo, não somente os nossos pais, mas também a Deus nesta questão do ridículo que as propagandas, que o mundo tenta impor sobre nós, tá bom? Nós precisamos tomar cuidado, maravilha? Então precisamos orar por contrição e santificação, maravilha? São duas coisas que vão fazer com que com que a gente consiga escapar, vamos dizer assim, do consumismo, desta ganância, desta cobiça exagerada, como a partir de uma vida contrita, colocada aos pés de Deus, e também uma vida de santificação. Desta maneira nós conseguiremos resistir, como nós vimos no início, a esta avalanche que se chama consumismo, que é propagado pelas redes sociais. Terceiro e último tópico, minimalismo, um modo de vida. Veja, como eu já disse, eu vou repetir, eu escrevi aqui para não esquecer. Então, veja que não há voto de pobreza, nós não estamos glamorizando a pobreza e nem tentando demonizar aqueles que têm. Não é nada disso. Quem tem, aprenda a viver com o que tem e também repartir, e quem não tem, aprenda a viver com o que tem e aceitar quando lhe é repartido algo, porque também a falta de humildade tem feito com que muitos, infelizmente, vivam uma vida aquém daquilo que Deus quer fazer. E algumas vezes Deus, para fazer algo em nossa vida, Ele usa alguém. Mas nós precisamos, olha, a contrição, a santificação, a humildade para entendermos que não estamos sendo humilhados, estamos sendo ajudados, apoiados, amparados, tá bem? E por Deus, e Deus tem as suas multiformes
de auxílio para o cristão. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos arredios a nenhuma delas. Não tem aquela ilustração quase cômica, né, de que alguém está em cima de um telhado esperando que Deus o socorra naquele alagamento. Então, primeiro vem um barquinho, ele não aceita, depois vem um helicóptero, ele não aceita, Deus manda um outro meio, ele não aceita. E quando, infelizmente, o pior acontece, ele vai falar para Deus, mas Senhor, eu pedi que o Senhor me ajudasse. Por que o Senhor não me ajudou? Ele falou, olha, as três coisas, as três formas de você sair daquele alagamento, fui eu quem mandei, mas você não quis nenhuma delas. Quer dizer, esta pessoa tinha uma ideia pré-concebida do que Deus tinha que fazer para ele. E não é assim que a banda toca. Então, ele tinha uma ideia, ele queria que Deus agisse do jeito que ele pensava, do jeito que ele queria. E Deus usou três formas totalmente diferentes daquilo que ele queria. E por ignorância, ele simplesmente jogou fora todas as chances que ele tinha de sobreviver. Tá bom? Nós estamos aí sendo, vamos dizer, uma enxurrada de propagandas. E o Senhor envia suas formas para nos auxiliar. Só que nós precisamos tomar cuidado para não, na nossa tanto ignorância na questão de desperceber, de não conhecer, mas também na ignorância de acharmos que Deus só pode agir de uma maneira e acabarmos perdendo o bonde aí do escape. Né? Então, minimalismo é um modo de vida, o que significa? Né? Você já ouviu falar a respeito de minimalismo? Sabe o que ele significa? Como o nome já diz, significa viver com o mínimo de objetos ou recursos. Então, veja, a partir do momento que nós vemos, e não é uma ideia ruim, acabei de lembrar de uma coisa aqui, veja, quando vai haver uma instrução para determinadas áreas da segurança nacional, os homens ou mulheres, os jovens que vão para este lugar, alguns são forçados, faz parte da instrução daquele segmento de segurança, que eles vão ser privados de algumas coisas. Alguns serão privados de alimento, não é que eles não vão comer, mas vão ter que aprender a viver com o mínimo. Né? O cara, em vez de levar uma garrafa de 10 litros d'água, ele vai ter que aprender a viver com um cantil. Ele vai ter que aprender a viver, o cantil não cabe 500 ml de água, ou do líquido que for necessário para aquele. É o mínimo, e você vai ter que passar o dia e às vezes a noite com aquilo. Isso lhe dará uma resistência maior. O alimento, a ração será também bem reduzida, horas de sono muito reduzidas, e também o esforço também será aumentado em alguns graus a mais. Então vejam bem, faz parte de algumas disciplinas. Então nós não vemos, quando nós olhamos para uma coisa, nós vamos entender que ela faz parte de muitas áreas da sociedade. Não somente, logicamente que para nós cristãos ela vem de uma forma diferente. Mas quando nós percebemos, nós vamos ver que faz parte, a ideia faz parte. Por quê? Imagina um cidadão aí que ele é encurralado num determinado lugar aí, num eventual problema de segurança nacional. Ora, ele está preparado para resistir a isso. Ele está preparado, ele sabe onde encontrar comida, ele sabe como encontrar água, ele sabe como, depois de encontrar, ele sabe como racionar as coisas, ele aprende a viver com o mínimo. Veja que um soldado, uma soldado, ele aprende a viver com o mínimo. E isso, quando nós olhamos em outras áreas também da vida do ser humano, nós vamos ver essa questão. Também, até em áreas religiosas, de outras ramificações, de outro ramo do cristianismo, nós vamos ver que esta ideia. Porém, há uma ideia, às vezes, exagerada. Foi o que nós dissemos na questão do voto de pobreza. Não é isto que nós fazemos, tá bom? Então nós aprendemos a viver com pouco, com o mínimo. E isso é uma alegria, porque, veja, comprar em excesso de forma não consciente é errado, assim como reter aos necessitados. Também a ideia não é aquela ideia exagerada, né, do minimalismo, a ponto de nós privarmos outros do que eles precisam.
Bem? Então nós precisamos tomar cuidado quando nós olhamos aqui, que tanto uma coisa quanto outra é errado. Veja, viver com o mínimo não é deixar faltar. Quando nós falamos da questão da segurança, não é que falta, mas, meu amigo, o que te dá, você tem que aprender a racionar. Você tem que aprender a viver com aquilo. Você vai passar o dia, você vai passar 12, 24 horas com aquilo que você tem. E você tem que se virar. Ah, mas se acabar, vai procurar. Você vai ter que ir atrás. E também o oposto, o contrário, também não é bom, que é reter aos necessitados quando nos pedem ajuda, aos necessitados quando nos pedem ajuda. Então, tanto uma coisa quanto outra. Então, o minimalismo não nos ensina a ser avarentos. Não é nada disso. Bem, não nos ensina a ser insensível com a necessidade dos outros. De maneira nenhuma. Pelo contrário, assim como nós conseguimos viver, nós racionamos, obviamente, sobre um pouquinho. O que nós vamos fazer com este pouco? Bem, vamos retirar mais um pouco que nós precisamos e o que não nos é necessário nós vamos distribuir aos necessitados. Olha que ideia interessante. Bom, 3:2, o exemplo de Elias. No Antigo Testamento encontramos servos e servas de Deus que viveram de forma simples, sem muito bem material, mas foram cheios da presença do Senhor e usados como vasos preciosos para eles. Quando nós olhamos para a vida destes vultos do Antigo Testamento, destes exemplos, né, destes heróis, como está no capítulo de número 11 da carta escrita aos Hebreus, nós vemos que foram homens que serviram a Deus. Bom, tiveram seus momentos em que eles ficaram um pouco mais descompensados, até aí tudo bem. Mas foram homens que aprenderam a viver com o que o Senhor Deus deu para eles. E ao mesmo tempo que aprenderam a viver, eles nem murmuraram e nem deram um jeitinho para tentar conseguir um pouco mais. Nós vamos ver o discípulo de Elias, Eliseu, simplesmente rejeitando presentes. Geazi vai para lá e acaba comprometendo a sua saúde. Por quê? Por causa da sua ganância exagerada, consumista. Já Eliseu olha e diz, olha, pode levar seus presentes, eu não quero. Ah, então eu posso levar um pouquinho de terra daqui de jeito? Pode, você pode levar até um caminhão de terra. Mas o que você trouxe para mim pode levar de volta, porque não me faz, além de não entrar na ideia dos presentes, como nós vimos na aula passada, nem de suborno, também não vai fazer com que eu me acostume mal, porque aqueles homens sabiam do seu chamado, que seu chamado exigia que eles vivessem de uma determinada forma. Mesmo. Alguém vai comer, Elias vai comer um alimento e vai se alimentar 40 dias depois. Bem, assim nós vemos tantos homens de Deus. O Senhor ficou 40 anos, 40 dias sendo provado no deserto. Quando olhamos também para o povo que saiu do Egito, eles ficaram 40 anos sendo provados e ensinados a viver na dependência de Deus com aquilo que eles tinham. Tá? Tanto é que o maná que era retido, além daquilo que eles precisavam, ele simplesmente apodrecia, ele estragava. Tá bom? Então nós precisamos aprender também a dependermos, assim como Elias, eu citei Eliseu, o escritor, ele cita Elias, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou desta forma. E uma coisa que muitas vezes, o que faz? Por que Eliseu fez? Porque ele aprendeu com Elias. Quer dizer, que também falta exemplo nos nossos dias de homens humildes. Que não estou falando na questão de humildade, de não ter. Mas quando tem, não precisa mostrar tanto que você tem. Não precisa ser exagerado para falar que você... Veja que você tem, alguns de nós recebem soldos, e você tem porque alguém tirou do mínimo para trazer para Deus. Então você tem porque alguém deixou, vamos dizer assim, tá?
humanamente falando, deixou de ter alguma coisa para que outros tivessem. Então não precisa ser tão escandaloso, não precisa ser tão exibicionista, não precisa ser tão... Bem, você pode ter, mas veja, existem certos comportamentos de muitos de nós que acabam irritando, escandalizando, provocando os nossos irmãos, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Deus te deu a graça de ter, meus parabéns, tenha, tá? Mas não precisa também sair aí pavoneando como se fosse, né, um ser especial, iluminado, porque Deus me deu condição. Deus te deu condição porque alguns fizeram para que você tenha esta condição. Então tome cuidado e use da condição que você tem, que nós temos para quê? Para sermos exemplos para outros. Tá? Você não precisa usar esta máquina toda, essas potências todas. Você pode ter um carro um pouco mais simples. Você pode ter uma casa um pouco mais simples. Não precisa tudo isso. Veja que dar exemplo de minimalismo não é a questão da pobreza. Não é isso. Tá? Você pode fazer as benfeitorias lá dentro. Então, se nós temos um pouco, graças a Deus por isso. Nós não precisamos, como se alguns têm, como se nós estivéssemos, vamos dizer assim, esfregando na cara deles o que nós temos. Nós precisamos tomar cuidado. Veja que eu estou dizendo nós, tá bom? Principalmente nós obreiros, principalmente o professor, o superintendente, o pastor da igreja, o presidente. Não precisamos ser tão exibicionistas. Precisamos tomar cuidado para dar exemplo, tá bom? Se o Senhor nos chamou para ter um pouco mais, amém. Mas tomamos cuidado para que os nossos exemplos não sejam o inverso daquilo que Deus quer que os demais crentes aprendam. E isso traz também uma ideia errada. Por quê? Porque eles não vão glorificar a Deus pelo pouco que eles têm. Eles vão criticar a Deus e perguntar por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem tanto e eu não tenho? Por que os filhos deles têm tanto e eu não tenho? Então nós precisamos tomar cuidado para não transmitir uma ideia errada. Eu estou falando a adultos, a professores, a superintendentes. Nós não podemos transmitir uma ideia errada daquilo que Deus tem feito pela nossa vida. Tá bom? Como eu disse, ninguém está fazendo apologia e nem criticando ninguém. Mas Paulo disse assim, se eu comer carne escandaliza o meu irmão, eu não como. Então, em determinados, como é que nós podemos dizer? Eu tenho um nome bonito para isto, né? Esses exageros, determinados comportamentos, ao invés de acrescentar, acabam diminuindo e até deixando no zero a fé de outros irmãos, a fé de outros cristãos. Então nós precisamos tomar cuidado. E também o que acontece? Escandaliza. O mundano, ele não entende isso. Talvez eu entenda isso. Talvez outros, na sua estirpe, da sua classe, entendam você. Mas os mundanos também eles não querem saber. Eles vão olhar e vão dizer, olha lá, é assim. Por que fulano é isso? Por que fulano é aquilo? Por que fulano quer chegar tanto nessa posição? Para viver desse jeito. E nós acabamos irritando e até, muitas vezes, não impedindo a obra de salvação, mas atrasando um pouco a obra da salvação, porque nós queremos demonstrar demais aquilo que Deus nos dá. Não é para isso que Deus nos deu. Sabe, esse excesso que, às vezes, até derrama do tanque do seu veículo, este excesso ia ajudar alguém, mas fica lá no chão. Bom, e ninguém também aqui está sendo demagogo. Não é isso. Não é a nossa intenção fazer demagogia. Está falando isso porque não tem. Nada disso. Nada disso. É uma coisa que nós aprendemos aí nesses quase, né? Nós estamos aí quase nesses 35, 36 anos que nós estamos nesta caminhada e vendo muita coisa, muita coisa. Enquanto uns esbanjam, outros passam a necessidade. A ideia da ceia. A ideia da ceia.
Por que Paulo chama a atenção daquilo, já para encerrar? Por que Paulo chama a atenção na ceia? Porque quando os que moravam mais perto do local, que geralmente estavam no centro da cidade, geralmente quem mora no centro da cidade, ou nos bairros mais circunvizinhos ali do centro da cidade, são os que têm um pouco mais de posse. Então, eles chegavam, traziam a melhor comida, consequentemente, eles traziam o melhor alimento e eles acabavam aí comendo. Aí, uns se embriagam porque comem demais, porque não é embriaguez com vinho, com bebida alcoólica, mas você come demais e você vai sentir aquele sono. E os que vinham de fora, e eles traziam uma comida um pouco mais simples, quando chegavam, eles iam ter que comer o que eles trouxeram de casa, porque os demais já tinham feito o seu próprio banquete. Paulo disse, nisto eu não vos louvo. E, em parte, eu acredito que vocês fazem isso. Então, nós precisamos tomar cuidado para que, ao invés, e às vezes até sem intenção, nós apresentamos uma vida consumista para aqueles que estão nos olhando, para aqueles que nos têm como exemplo. Ora, e se reduzirmos um pouco este excesso que muitas vezes nós temos, nós vamos transmitir uma mensagem diferente e ainda conseguir auxiliar aqueles que precisam. Então, isto é o consumismo e também o minimalismo. Bom, consumismo exagerado é perigoso e o minimalismo, quer dizer, viver com o mínimo, não é uma coisa ruim, não vai mostrar que você não é crente. Então se você for mostrar que você é abençoado, você tem que mostrar sua limusine, desculpa, os demais de nós somos todos incrédulos. Deus não nos ama. Pessoal, ama você, porque tudo ficou para você. Então nós precisamos tomar cuidado. Primeiro, para não vivermos de forma errada. Segundo, para não transmitirmos uma mensagem errada. Tanto para cristãos quanto para os não cristãos. Porque eles também estão olhando para nós. Também falamos sobre o consumismo e o minimalismo. Não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do nosso trabalho ou o produto naquilo que não pode satisfazer. Tá bem? Eu ia dar uma ilustração última, mas eu não sei há quanto tempo que eu esqueci pelo relógio. Há quanto tempo eu estou aqui. Tá bem? Porque mesmo gastando em muitas coisas, aquilo não vai nos satisfazer. Ele diz, por que não pode satisfazer? Porque nunca nada vai ficar bom na minha vida, na minha mesa, na minha estante, se eu não estiver bem comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo mesmo. Tá bem? Então eu preciso primeiramente estar bem comigo. Como é que eu estou bem comigo? Eu estou bem comigo a partir do momento que eu estou bem com Deus também. E esta vida bem-aventurada na presença de Deus faz com que eu tenha paz. E quando a pessoa não tem paz, infelizmente ela pode pôr a melhor comida na mesa, ela pôr sobre a mesa, ela pode pôr a melhor roupa sobre o corpo, ela pode entrar dentro do melhor carro que nada vai estar bom. Por quê? Porque ela não está bem consigo mesma. Bem? Em contrapartida, nós vamos ver aqueles que vivem com pouco, louvando, glorificando, exaltando e feliz da vida. Tá bem? Consumismo e minimalismo, e que Deus nos abençoe, nos permitindo o Senhor, estaremos de volta com a lição de número 10. Tá bom? Deus nos abençoe, Deus nos guarde e Deus nos ensine a viver segundo a sua vontade, seja com muito, seja com pouco, mas fazendo a vontade de Deus. Amém?